fazer uma observação. A gente tem contato com o Estado, tem conversado muito com o secretário Fábio Baquerete, pessoa de fino trato, que tem nos recebido com muita tranquilidade, transparência. Parte dos recursos que a Fundação tinha a receber do Estado já foram pagos. Nós explicamos, mostramos. O Estado fez o esforço, não era deste governo, mas o Estado pagou. Então a gente, com o Estado hoje, praticamente não há nenhuma dívida, salvo essa questão que está judicializada, que aí é uma outra questão. E o prefeito deu essa declaração que a gente não queria abrir mão dos honorários advocatícios, que seria sucumbência. Eu fui perguntar de surpresa, porque eu não estava sabendo dessa negativa da Fundação de assinar. Chamei a doutora Carmelita. Esse processo está sendo tocado por um escritório terceirizado. Eu não lembro exatamente o dia em que houve a fala do prefeito. Foi um dinheiro que é do advogado pelo mérito dele da ação. Só que a declaração aconteceu antes dele nos procurar. Então, o prefeito deu a declaração dizendo que a Fundação tinha se negado a assinar. Nós não nos negamos. O que houve sim foi o advogado lá na audiência falou: olha, eu não tenho como ter alçada para decidir as coisas sem falar com a Fundação. Tem alguém recebendo mensagem aí no Teams aí, que puder desabilitar? E aí, nós somos procurados. Então, assim, mas que dívida é essa? Existe uma dívida que é dos recursos de produção da Fundação São Francisco Xavier, do Hospital Márcio Cunha. Então, nós temos ali na tela o Eduardo Bansky, que é o diretor do hospital. Está aqui o doutor Alexandre Pinto, que é o diretor técnico do hospital. Está a Mônica Moraes, que é técnica nossa aqui. Então, existe uma dívida. Essa dívida ela estava em 57 milhões até a semana passada, que são repasses do governo federal pagos ao município de Ipatinga e que deveriam ser repassados ao Hospital Márcio Cunha e que não estão sendo repassados nos prazos que comportam a lei. Existe uma lei que diz que todo município tem 5 dias para repassar recurso federal ao executivo, ao prestador de serviço. Quando nós fomos negociar, há um ano atrás, o contrato com o município, nós, a pedido do município, postergamos a lei, que eram 5 dias, para 30 dias. E ainda assim o município não vem cumprindo o pagamento desses valores. Isso tem prejudicado a gente. 57 milhões é muito dinheiro. Nós fomos procurados, a gente levou o assunto ao Conselho Municipal de Saúde, levamos para a Câmara Municipal. Essa situação ela já vem se desenrolando já de alguma data. Esse valor já chegou no passado a mais de 60 milhões, porque todo mês vence, todo mês tem que entrar dinheiro. Então, o mês sobe, paga um pouco, depois vence mais outro. Então é uma conta corrente, onde eu produzo, o hospital produz, emite nota e ele tem que ocorrer o pagamento. O que acontece é que hoje nós temos um contrato de aproximadamente 14 milhões de reais e a gente está recebendo 10 mês. A turma me corrige aqui. Então a gente tem um contrato mensal de 14 milhões e estamos recebendo 10. E isso vai causando um acúmulo de dívida. E a Fundação tem um limite. Então o que a gente menos quer é que a Fundação passe a não conseguir honrar com seus compromissos. A Fundação é uma instituição muito grande. Eu sempre falo que eu queria ter uma fundação dessa na cidade onde eu cresci. Um hospital como esse, que atenda a esse volume de pacientes. Obviamente, a gente tem problemas no dia a dia da operação, mas é um baita no hospital. O primeiro hospital acreditado nível 3 pela ONA, é um dos maiores hospitais do estado de Minas, um dos maiores do Brasil. Então a gente
é um hospital que assim, ele tem que ser olhado com um olhar de cuidado. Né? Porque se uma instituição dessa aqui quebrar, isso é pior do que cair no avião. Né? Então a gente tem um cuidado. Nós temos 5.500 funcionários. Nós temos mais de 600 médicos. Né? Fornecedores tem um monte. Né? Ainda não temos nenhum atraso de pagamento. Mas começa a comprometer. E como nós temos um plano de saúde, nós temos uma série de regras que a gente cumpre, de dinheiro que a gente tem que deixar aplicado. Enfim. Então, assim, a instituição ela é muito grande e tem uma série de riscos e cuidados que tem que se tomar. Então, meu fluxo de caixa, quando eu falo meu é da fundação, é um fluxo de caixa muito perigoso. É um fluxo de caixa que ele é sensível. Ele é sensível a um bloqueio judicial, ele é sensível a não recebimentos. Então a gente mapeia todos os riscos da instituição e hoje, né, dentro do contexto da dívida, a prefeitura passa a ser um grande risco, porque chegamos a 57 milhões semana passada, entre sexta e segunda houveram 2 pagamentos de 18, né, então, e houve vencimentos também, então no frigir, né, das contas, hoje nós estamos com um débito de 43 milhões. Só que nós temos a vencer até final do mês mais 7. E nós fomos hoje conversar com a prefeitura. Essa coletiva de imprensa seria na segunda. Pedido da prefeitura, nós postergamos para que houvesse tempo hábil da gente fazer uma reunião. Fizemos a reunião hoje. E aí foi esclarecida a fala do prefeito, porque na verdade o acordo desta outra dívida que é do Estado, a ideia é que parte desse recurso seja ajude a pagar essa dívida com a fundação, e a gente quer mais que as coisas deem certo. Né? A gente não está aqui para discutir política, sou só um prestador de serviço. Né? Então o nosso papel aqui como maior prestador de serviço e o de alta complexidade da região é prestar o serviço e receber o que é de responsabilidade do órgão contratante. Então, nós não estamos aqui para discutir política, quem é oposição, quem não é. Nós temos um trâmite que é sentar com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, e de novo, nada é pessoal. Né? Quem está aqui sentado não é o Flaviano, quem está aqui é a Fundação São Francisco Xavier, e quem está sentado lá não é o Gustavo, quem está sentado lá é o município de Patinga. Então a gente teve uma conversa muito franca hoje. Houve o compromisso do município em buscar uma solução para pagar. É o que eu tenho hoje. Não há uma data de previsão de pagamento, não há ainda uma definição, há uma continuidade do pagamento do que vem se pagando, mais ou menos uma média de 10 milhões. Né? Só que nós temos vencimentos de notas que a gente vai emitir no serviço prestado, que vão até dezembro. Né? E isso pode sim causar um problema que pode ser um aumento da dívida atual da prefeitura com a Fundação São Francisco Xavier. Então é um momento em que a gente está preocupado, é um momento em que a gente acende um alerta, porque final de ano é um período em que o fluxo de caixa ele acaba sendo mais apertado. Então, nós temos pagamento de 13º, nós temos convenção coletiva da categoria da saúde, que acontece agora, novembro, dezembro. Então, é um momento que a gente tem um fluxo de caixa muito mais complicado. Então, a gente espera uma solução. Essa solução, pelo que nos foi repassado hoje, passa pela prefeitura, passa pela Câmara Municipal, porque existem questões orçamentárias, e aí eu entendo um pouco essa questão, porque o município ele pode ter o dinheiro, mas ele tem que ter o orçamento, e aí há alguma falta, né, dentro do que tem de orçamento, não é o que tem a pagar, e assim, mas esse problema não é da fundação. Né? Assim, sendo muito objetivo, muito claro, o problema não é da fundação. A fundação está aqui prestando serviço. Se eu não posso comprar no supermercado, eu não vou no supermercado. Assim, é uma conta que... Só que do outro lado nós temos a população de todo o Vale do Aço. Quando eu falo só do hospital, de modo geral. Mas quando eu trago a oncologia,
Eu estou falando de quantos municípios, Alexandre? Estou falando de 87 municípios que mandam paciente para ser tratado na oncologia aqui da instituição. Então, é uma responsabilidade muito grande que está em jogo, né? Então, a gente tem um hospital complexo, nós temos uma população que precisa, e a gente precisa resolver essa questão. E a gente, então, desta forma, né, explicou tudo isso de novo para a Prefeitura. Nós tínhamos ido em julho conversar com a Prefeitura, a gente já sinalizava um aumento significativo dessa dívida. Em 2024, de 23 para 24, nós tivemos o mesmo problema. Antes das eleições, boa parte da dívida foi paga, nós ficamos com 5 milhões só em aberto. E aí virou 2025, a dívida crescente mês a mês. Em julho nós voltamos, vários ofícios, explicamos de novo o risco que a Fundação estava. De julho para cá, mais ofícios e nenhuma resposta. Então a coisa acabou apertando, né? Aí sempre que há um movimento, né, da população, né, de imprensa, as coisas começam a andar. Então nós somos chamados hoje, não, como eu falei, não tem uma solução, não tem uma data, não tem nada ainda. Então a Prefeitura ficou de dar uma resposta, a gente vai aguardar esses prazos, mas a sinalização é que a dificuldade continua até que se consiga resolver o problema. Então nós sinalizamos que nós faremos o possível para resolver a questão do acordo com o Estado. Então, não há por parte da Fundação nenhuma dificuldade em resolver o problema desta primeira dívida, né? Então, assim, o que eu falei para o prefeito hoje eu não quero saber de onde vem o dinheiro, eu só quero que a Fundação receba o que é dela, né? E aí a gente vai fazer o possível para ajudar, né, dentro do que for, né, da responsabilidade da Fundação, em facilitar qualquer trâmite. Da minha parte, acho que é isso. Não sei se eu esclareci, mas eu queria deixar vocês muito à vontade para perguntar e tirar as dúvidas a respeito do assunto. Bom, pessoal, então vamos lá. Quem quiser fazer a primeira pergunta, só levantar a mão e a Camila levará o microfone. Parece até que já levou aí, né? Boa tarde, professor. Queria fazer, são duas perguntas. Primeiro, se que a gente tomou conhecimento pela própria imprensa dessa condicionante do prefeito da Fundação retirar os honorários advocatícios para ele concluir essa questão. E a respeito dessa verba também, da antiga Fundação Renova-se, dessa atividade de recuperação do Rio Doce, que foi, pelo que sei, 220 milhões. Essa verba poderia ser direcionada para quitar essa pendência, e em relação aos honorários de advocacia? Procede e existe uma posição sobre isso? Então, sobre os honorários advocatícios, essa proposta veio do Estado. A gente tem que, dentro de um contrato, eu falo que assim, a pior coisa é você ter que, deixa eu corrigir antes que eu fale uma besteira, a pior coisa é eu ter que judicializar uma situação. Mas quando eu judicializo, eu tenho um gasto financeiro. Então eu tenho que contratar um escritório, e na hora que eu defino os honorários, existe um outro que não é negociado comigo, que chama honorário de sucumbência. A doutora Camila que me corrija se estiver errado. Não sou eu que arbitro esses honorários de sucumbência. Isso é pelo êxito que o advogado tem quando ganha uma causa. E o Estado fez uma proposta: olha, se a gente tirar os honorários advocatícios, o Estado tem uma economia, em vez de pagar isso, pelo que eu entendi, porque, de novo, eu não participei da audiência, tá? Então, a proposta do Estado foi para baratear o custo da ação como um todo, mas o advogado tem direito de receber, né? Então, assim, eu não posso falar pelo advogado, então nós vamos negociar com o nosso advogado, e dizer, o que você abre mão e o que a Fundação vai ter que abrir mão para poder compensar o êxito que ele teve, porque, de certa forma, ele tem o papel do êxito, né? Então, assim, ele faz jus ao direito de receber a sucumbência. Agora, se ele vai receber do Estado, se ele vai receber do município, se vai receber da gente, nós temos que acertar.
Nós vamos conversar com o nosso advogado e vamos fazer o possível para resolver. Então, esse compromisso, eu falei com o prefeito, da nossa parte. Agora, eu não posso ir lá e falar assim para o advogado, você não vai receber nada. Não é justo, né? Ninguém trabalha de graça. Nem eu, nem o prefeito, muito menos o advogado que assumiu o papel dessa causa. A verba da questão que foi discutida lá no dia do evento, eu não sei, porque assim, dinheiro da saúde é um dinheiro meio sagrado, ele é meio carimbado. Então, como o município vai organizar o recurso, não sei. Esse papel é deles, né, de poder organizar o recurso lá dentro. Porque é mais orçamentário, pelo que o prefeito falou, do que financeiro. Em tese, todo o dinheiro que a fundação produziu, que não foi pago a ela, está lá no caixa da prefeitura, pelo menos foi o que eu entendi. Então, o dinheiro estando lá e regularizando a questão do orçamento, paga-se. Por isso que eu falo que tem que envolver a Câmara Municipal, porque o orçamento ele é travado. O município projeta um orçamento. Se extrapola o orçamento, a Câmara tem que autorizar esse orçamento, esse incremento de orçamento. Então, eu espero, eu creio que esse dinheiro que é parte carimbado e parte de produção esteja no cofre da prefeitura, e a prefeitura esteja cuidando desses recursos. Aí, como ele vai usar, não sei. Aí não é eu vou usar uma expressão meio simplista, mas assim, eu não estou preocupado de onde vem o dinheiro, eu só preciso receber, né? Então, estou muito focado em que a fundação seja remunerada pelos serviços prestados. Porque tem uma coisa importante, que é o fluxo. O paciente que internou no dia 1º, ele vai passar alguns dias internado, não no final do mês, botando início e fim de mês para ficar o fluxo fácil de entender. O paciente internado no dia 1º tem alta no dia 5, eu mando a conta dele no final do mês, quando tem o fechamento do mês. Eu mando para o município manda para o Estado manda para o governo federal, o governo federal processa isso, me paga, isso demora mais ou menos uns 60 dias, correto? Só que o salário eu já paguei, o material e medicamento eu já paguei, o honorário eu já paguei, boa parte dele. Então assim, a instituição bota dinheiro antes, mantém as contas em dia, e eu já recebo com atraso. Então, quando eu falo em parcelar essa dívida está parcelada, porque não estou recebendo, então, né? Então é um processo complexo. Então a gente tem e num SUS que já é deficitário para a maior parte das instituições. Próximo. Oi, boa tarde. Meu nome é Bruna, sou da Rádio Jovem Pan. O senhor falou que a Prefeitura fez um pagamento, existe essa tratativa, até então não tem atraso dos profissionais. Mas quando essa notícia vem à tona, a população fica preocupada. Só desculpa. A Prefeitura fez qual pagamento? O senhor falou que a dívida hoje é de 48 milhões, fez 43. Um repasse, 43. Isso. Foi feito um repasse recentemente. Então, era 57, a Prefeitura pagou mais ou menos 18, houve outros vencimentos e hoje deve 43. Sim. Quando essa dívida vem à tona, a população fica preocupada em relação à prestação de serviço. Até que ponto, nesse momento, a população deve se preocupar quanto à prestação de serviço? Tem a oncologia, que é um serviço muito, chama muita atenção. Até que ponto a população deve ficar alerta sobre os serviços prestados pelo SUS? Eu acho que a população deve ficar alerta sempre, porque o atendimento do SUS ele é fundamental para o país, tá? Eu acho que você está perguntando assim, a fundação vai parar, né? Hoje não há esse risco, tá? Agora, se chegar no momento em que a fundação tiver de escolher entre botar um paciente para dentro, eletivo, sem medicamento ou com funcionário sem receber, aí eu tenho que tomar uma decisão. Então, assim, num futuro, se essa dívida crescer, pode ser. Mas esse tipo de decisão
ele não é tomado de um dia para o outro. Vocês fiquem, acho que disso a população tem que estar muito tranquila, né? A população tem que acompanhar. Uma instituição que nem a Fundação, ou que nem o Hospital Márcio Cunha, o nível de responsabilidade dela é muito grande, né? Porque não é só com Ipatinga, é com o Fabriciano, com o Timóteo, com Santana do Paraíso, Caratinga, né? Com os 80 municípios que vêm da oncologia. Então, parar só por parar ou ameaçar, então da minha boca eu nunca falei que o hospital ia parar. O dia que eu falar vai parar, vai parar. Então, e aí eu, assim, de novo, nós não estamos aqui em briga política de ninguém, não quero, se alguém não gosta do outro lá, na questão política, não tenho nada com isso, né? O dia que eu falar, a instituição vai parar, vocês não tenham dúvida de que vai parar, porque eu já parei outros hospitais. Então, o dia que eu chegar e falar assim, ó, chama uma coletiva de imprensa porque nós vamos parar o Hospital Márcio Cunha, eu não vou parar a urgência e emergência. Tem uma cadeia de atividades que vão acontecer. Mas, por enquanto, não está na nossa pauta parar o hospital. Por isso que a gente vem tentando sempre falar com a prefeitura. E aí, existe um papel que é do Conselho Municipal de Saúde, que é da Câmara dos Vereadores, que é acompanhar os pagamentos da prefeitura aos seus prestadores. Então, assim, eu acho que não tem muito mistério, não. Então, tem um problema de orçamento, tem que sentar a prefeitura, tem que sentar a Câmara, tem que tomar uma solução, né? E a gente, por enquanto, o único penalizado é o Hospital Márcio Cunha, porque a população está sendo atendida, a gente continua pagando o salário de todo mundo e ninguém está tendo prejuízo nessa história. Ah, mas eu tenho um tio que está há 3 anos esperando. Veja, esse processo não é meu. Quem regula o paciente para cá é o município. Então, a gente está aqui trabalhando dentro do que tem no contrato. O contrato está sendo executado, a gente faz todo o monitoramento, mesmo não recebendo, mesmo com dívida, a gente está trabalhando e vamos seguindo. No dia que a gente não aguentar, a gente chama todo mundo, avisa o Ministério Público, avisa a Prefeitura, avisa o Estado, avisa o Ministério da Saúde, e fala, ó, tal dia o hospital para. Mas por enquanto não fizemos isso. Boa tarde. É a caixa. É cada caixa. Boa tarde. A pergunta que eu faço, possivelmente você já respondeu na introdução, agora falando para uma coletiva, diz respeito a quem está em falta quanto a esse pagamento nessa cadeia pública SUS. União, Estado ou município. Claro que a fundação ela tem que receber, precisa receber, mas como você bem disse, escalou aí as etapas de pagamento em 60 dias, né, pelo que você falou, em média. Então, quem está represando, se é que ele já saiu do ponto de partida, esse dinheiro que pertence à Fundação São Francisco Xavier? Hoje é o município de Ipatinga. Porque não há por parte do governo federal atraso de repasses. Não há por parte do Estado, salvo que está judicializado. Por isso que eu reitero aqui, eu não estou discutindo essa dívida do Estado, porque essa do Estado está judicializada. Estando judicializada, ela é uma dívida que eu não posso cobrar à parte. Eu tenho que cobrar dentro do processo judicial. Então, hoje, quem está devendo à fundação é o município de Ipatinga. E é importante frisar que esse recurso não é do cofre público. Boa parte dele é do governo federal. É dinheiro que veio do governo federal, o município recebeu e deveria repassar. Né? Então, do governo do município, do recurso próprio do município, tem em torno de 2.700.000, mais ou menos, numa dívida que hoje é de 43. Né? Porque o Hospital Márcio Cunha não recebe nenhum apoio de incentivo do município de Ipatinga. Todo o recurso do Hospital Márcio Cunha é federal ou estadual. O que o município de Ipatinga paga do próprio recurso do município é meramente serviço contratado. Então, precisa fazer algumas cirurgias. Manda para cá, através do contrato, a gente executa e deveria receber. Simples assim.
Aí é o que eu falei. O município explicou que existe uma questão que é o orçamento, outra é o financeiro. Eles não têm orçamento para poder executar o financeiro. Então eu entendo que o dinheiro está disponível ao município, mas ele não está podendo pagar por questão de orçamento. Aí tem um problema, que o orçamento, vamos lá, prevê um repasse de 14 milhões mensais. Mas aí a gente consegue captar uma emenda parlamentar de 10 milhões. Aí isso impacta o orçamento. Assim, se vai entrar uma receita de 10 milhões, tem que ir lá na programação orçamentária, sentar com a Câmara, explicar, vai entrar 10 milhões que não estava previsto para a fundação, vamos aditivar o orçamento daqui e repassar. Aí tem que envolver Tribunal de Contas. Assim, é a burocracia do país. Agora, não pode penalizar uma instituição dessa, né, ficar... Porque, vamos lá, se eu pego 50 milhões, se eu aplicar a 1% ao mês, dá 5 milhões e meio quase no fim de um ano. 5 milhões e meio comprar uma ressonância. Entende? Então, assim, é muito dinheiro para a gente. Né? É muita grana que a gente poderia estar investindo aqui. Nós temos uma hemodinâmica que vira e mexe, para. Nós precisamos trocar essa hemodinâmica. Preciso de dinheiro. Eu preciso ampliar a oncologia. Eu preciso de dinheiro. Então, assim, se não houver, por parte da gestão pública, o entendimento de que esse hospital é importante, nós estamos à mercê da sorte. Porque 60% do que é atendido no Hospital Márcio Cunha é SUS. Eu não devia estar discutindo dívida com o município, eu devia estar discutindo planejamento de saúde. O que a rede básica precisa? Precisa de cirurgia da gastro, precisa de cirurgia da onco, da neuro. Então, daqui 10 anos, como é que está o câncer? Está crescendo? Então, precisamos investir na oncologia. É isso que a gente queria estar discutindo, não dívida. Então, assim, o município tem que achar uma solução. Né? O Estado, quando o Estado não achou, foi judicializado. O Estado agora botou uma solução. Tem um acordo. Nossa, se o acordo é bom, vamos fazer. Por que não? Então, esse é o processo. Vocês acham que eu respondi a sua pergunta? Wander Jordão Placimar. Até quando, em termos de esperar, a fundação vai ter esse prazo para que a prefeitura repasse essa dívida para a fundação? Tem um tempo hábil? Quais seriam as providências nesse caso? A fundação vai judicializar a prefeitura. A gente já iniciou o trâmite de judicialização. Porque, de novo, eu não posso ficar esperando, né? Ano passado resolveu, esse ano de novo. Então, se isso for daqui para frente, eu preciso de uma solução. Quando eu estava em outra cidade, nós judicializamos o município através de uma ação civil pública do Ministério Público. Essa ação civil pública diz que o município tem que se virar e repassar em 5 dias úteis, como a lei manda. Essa ação civil pública, se eu não me engano, foi em 2014 e ela está aberta até hoje. O município não atrasa nenhum dia. Então, nós vamos judicializar o município de Ipatinga. Se o governo federal não estivesse repassando dinheiro, aí a discussão era outro nível. E eu discuto lá em Brasília. Né? Eu sou vice-presidente da Confederação Nacional das Santas Casas. Eu estou lá em Brasília, eu converso com o ministro. Meu problema não está em Brasília, não está no Estado, está em Ipatinga. Então é Ipatinga que eu vou judicializar. Boa tarde, Rádio Tropical. O senhor falou se não é a intenção de parar, mas se tiver que parar, o senhor vai parar. Numa escala de 1 a 10, ela está em quanto? Hoje? Não, hoje a gente tem sustentabilidade para aguentar. Meu problema é se eu tiver um revés, se tiver um bloqueio. Não, eu não consigo te precisar isso hoje, não. Tá? Mas o dinheiro é finito. O dinheiro não aceita desaforo. Então, o risco nosso vai ser a partir do momento em que eu pagar 13º. Né? Eu tenho uma primeira parcela de 13º agora, 30 de novembro, tem uma segunda no dia 20 de dezembro, tem folha no dia 5, a gente paga aqui o salário no dia 30, eu não espero o 5º dia útil, né? A fundação paga no dia 30, então dia 30 tem primeira parcela do 13º, salário do mês, dia 20 de dezembro, segunda parcela do 13º, dia 30 de dezembro, salário de novo. E aí tem a convenção coletiva que, se tudo der certo, a gente fecha dezembro ou janeiro no mais tardar. Então, assim, aí eu vou ver o tamanho da porrada que nós vamos tomar.
porque depende do fluxo de entradas. Então, se o município manter pagamentos, então, assim, se a dívida chegar em 70 milhões, eu não sei o que eu vou fazer. Né? Então, tudo vai depender do fluxo de caixa. Mais alguém? Fabiano, boa tarde. A gente está no Cox, eu queria que você detalhasse a dívida para a gente. Eu sei que você já respondeu essa pergunta, mas como a gente entrar, eu queria que você detalhasse essa dívida do município com a fundação. Tá. A dívida ela é composta de recursos, na grande maioria, recurso federal. Hoje, praticamente, recurso do Estado praticamente não tem atraso, 400 mil, mas dinheiro que já foi repassado também ao município. Esse recurso federal, ele basicamente tem uma parte que é dinheiro carimbado, que são das habilitações que o hospital tem no Ministério da Saúde, UTI, Rede Aline, que basicamente toda a parte de obstetrícia, neonatal, parto. Nós somos o 4º hospital no estado de Minas em número de partos, então é um dos hospitais que mais faz parto no SUS mineiro. Parte disso é oncologia, parte é produção da média e alta complexidade, que a gente chama do MAC, né, que é do teto do município, e parte é um negócio chamado FAEC, que é o Fundo Estratégico do Ministério, que o Ministério fala assim, ó, todo ano o Ministério, ou esporadicamente o Ministério altera o que é o FAEC, e fala assim, ó, isso aqui é estratégico para a gente resolver. Então, por exemplo, no Covid, todo tratamento Covid foi FAEC. Estou certo, né, Mônica? Isso. Então, por quê? Porque é estratégico para o Ministério botar recurso naquela linha de ação financeira. Então, basicamente, é todo o recurso financeiro que a gente tem no SUS. Mais alguém? Boa tarde, tudo bem? Olhando não só por a questão da dívida, mesmo pelo fluxo de atendimento. Por exemplo, o cara hoje vai para a UPA, aí chega na UPA, não tem condição de ser atendido, aí ele manda o paciente para o hospital municipal, aí chega no hospital municipal, também não tem condição de continuar com o paciente. Aí pensa assim que hospital Machicunha. Então quer dizer que esse não pagamento desses débitos, essa falta de compromisso até, entendeu? Então quem vai ficar no prejuízo seria a população, o usuário, né? Que tem a necessidade. Eu tive uma experiência dessa e chegou no hospital municipal, aí chegou lá, o hospital não liberava de jeito nenhum. O cara ficou lá tomando medicamento lá o mês inteiro lá, e chegou a ter até óbito, entendeu? Assim, eu entendo a preocupação, assim, eu não posso falar pelos outros hospitais, né? O que eu vejo assim, muita gente gostaria de vir ser atendida no hospital Machicunha. Boa parte de vocês aqui, apesar de eu não vivenciar todo dia, a gente está todo dia conversando, quando eu cheguei, vocês lembram que o negócio aqui estava meio tenso, né? Então, há 3 anos atrás, a gente tinha uma situação muito difícil, às vezes saiu reportagem de gente na fila, esperando aqui no Machicunha. Esse problema foi resolvido. Ou seja, minha parte, que eu falo, fundação, a gente está fazendo, né? E a gente precisa ter outros Machicunha na região, né? Eu quero que o Hospital Timóteo seja o melhor hospital, pode ser, que o Hospital de Fabriciano seja o melhor hospital, que o Municipal seja o melhor hospital, que todos sejam bons, né? Por quê? Porque o Machicunha sozinho não dá conta dessa população toda. Aqui, este hospital é um hospital de alta complexidade. Se os outros hospitais não forem eficientes,
começa a encher esse hospital aqui de média complexidade. Se a gente botar muita média, quem está precisando de alta complexidade não consegue entrar. Hoje os nossos leitos SUS, de manhã, agora eu não sei nesse exato momento, mas hoje de manhã estava com 102% de ocupação. Ou seja, nós já tínhamos gente a mais, né? E a gente vai fazer dentro do possível, né? E o município regula. Às vezes o paciente quer vir para cá, mas o município ele fala, esse paciente não é o caso de Massaconha. Então a gente tem esse entendimento, assim, existe uma capacidade instalada do hospital, né? Existe uma estrutura que a gente tem condição de atender, que não der, os outros hospitais têm que fazer. A gente acabou de fazer 4 salas cirúrgicas na unidade 2. E o objetivo é que a gente faça mais cirurgias eletivas lá e aqui desafogue a unidade 1 é uma unidade de urgência, emergência, alta complexidade. Então, se a gente colocar paciente de unha encravada num centro cirúrgico desse hospital, é um desaforo. Por quê? Porque é um centro cirúrgico para cirurgia de coluna, neurocirurgia, cirurgia cardíaca. Então, é um centro cirúrgico caro para você fazer coisas simples. Então, a gente está fazendo o nosso papel. Agora, a gente precisa que todo mundo faça o papel, né? Então, e é difícil, porque a demanda da população é muito alta. Quanto mais eficiência, e a gente, aqui, eficiência é um lema, né? De tentar ser o melhor possível, no menor custo possível para a sociedade e entregar a melhor jornada do paciente. Conseguimos sempre? Óbvio que não, mas a gente tenta todo dia melhorar.